Olá, corredoras e corredores. Vamos para o novo blog do editor. Vamos abordar duas edições, as duas primeiras de 2002. Centésima edição de janeiro. Não é muita revista que conseguia nessa época. E o destaque em janeiro, obviamente, é o ranking. Em fevereiro, a São Silvestre. Então, vamos andando. A revista subindo, legal, bacana, continua a única publicação do Brasil. Aliás, os corredores é um dos segmentos de esporte amador, assim, que tinha uma publicação específica. Ninguém tinha isso. Os jornais só cobriam futebol, obviamente, já como sempre. Ok? Vamos lá. Nós vamos abordar então, a edição de janeiro. Traz na capa uma das provas bem legais que a gente gostava de participar e de dar uma força, que era uma prova que não tinha premiação em dinheiro, mas atendia todo mundo muito bem, às vezes com umas falhinhas ou outras, mas que era 10 milhas rota Asfar. E nessa edição, foi a primeira vez que a gente mandou um calendário. Ainda não aquele calendário que depois ficou muito famoso, bonitão e tal. No começo, a gente ainda estava começando ali a fazer esse tipo de ações. E mandei um calendário, botou um relógio pequenininho, daqueles de pôr em mesa e tal, que eu não guardei. Mas foi um brinde legal para comemorar a centésima edição e o novo ano de 2002. No editorial, então, a gente chama atenção para a questão da centésima edição, porque como eu falei, pouquíssimas publicações no mundo, na área de corridas de rua e maratona, que estavam se mantendo. E a revista estava se mantendo muito bem, como eu falei em outras edições, que até nem entendia, porque a revista, nessa época, já saía com quase metade das páginas editoriais com anúncio de todo tipo, de corrida, pessoalmente, mas de tênis, agências de viagem, de alimentos, monitor polar, que é o anunciante fixo da revista. Bom, estamos indo muito bem, essa que é a verdade. Aqui já chamando a atenção para um desses anúncios, que também foi parceiro da revista desde a primeira edição, que era o Troféu Cidade de São Paulo, feita pelo José João da Silva, né, o bicampeão da São Silvestre, que continua fazendo, agora não, né, está parado. E o Renato Elias, que é o companheiro dele, que fazia JJS. E essa prova, ela sempre, muita gente vinha lá do Nordeste, do lado do Sul, vinha correr a São Silvestre e ficava de algum jeito aqui mais 2 semanas, quase 3, para correr a prova do aniversário de São Paulo, que era no dia 25 de janeiro. Então foi sempre um troféu Cidade de São Paulo, sempre apoiando. A edição de janeiro, como era já tradição, trouxe o ranking brasileiro de maratonistas, como vocês sabem, era um ranking seletivo, não é um ranking de todo mundo, era um ranking dos melhores, usando o critério de tempo limite para ingressar no ranking por faixa etária, que era meia hora mais que Boston. Boston é muito complicado mesmo conseguir índice. E cada ano era de um jeito. Tinha ano que a prova X, a revista resolvia não considerar, porque foi uma bagunça danada, a falta de controle dos participantes. No ranking 2001, entravam 5 maratonas oficiais, sempre maratonas oficiais brasileiras. Era comum o cara falar, pô, mas eu corri em Nova York, não tô no ranking. Cara, é só provas brasileiras, que era uma forma da revista, duas coisas. Uma, prestigiar as provas nacionais oficiais. E a outra também dá eu fui correr em Chicago. Eu fui correr em Chicago e consegui um bom tempo. Aí o cara falava, pô, Chicago, frio, planinho, moleza. Eu fui correr São Paulo, cheio de sobe e desce, não dá pra comparar. É uma forma de falar assim, ó, você também não tem muito dinheiro para correr em Nova York. Então, ranking brasileiro de maratonistas. É só provas oficiais brasileiras. Aí, nessa edição, no ranking 2001, nós estamos na edição de janeiro de 2002. Que saía, então, o ranking arrumado até o final do ano. Então apareceu Porto Alegre, São Paulo, Blumenau, Floripa e Curitiba. 9 mil pessoas participaram dessas provas e quase um terço conseguiu entrar no ranking da revista. Que era legal, que trazia
Aqui eu trazia a listagem com todo mundo. Eu vou mostrar a página logo na frente. Bom, aí tem a cobertura da 10 milhas Rota Alias Farc, lá em Paranapiacaba. Nessa aqui aconteceu 2 ou 3 anos assim. A pessoa, uma vez saiu de São Paulo um trem, Paranapiacaba é o topo da serra, onde começa lá a descida para Serra do Mar, a descida para Santos. Uma cidade meio estranha, muita neblina, né? Porque estava no topo da serra. E tinha a linha férrea, que era importantíssima, ainda é. E a prova então começou a fazer assim. Nesse ano, as pessoas iam até Ribeirão Pires, uma cidade próxima dali, 20 quilômetros, 10 quilômetros, e lá pegavam um trem especialmente solicitado a ferrovia para levar até Paranapiacaba. Então chegou lá o pessoal foi andando ali até a largada. Aparece aqui o João Pires Lins, que foi o campeão da prova. É uma prova sensacional. Eu falei assim, você pegava neblina, pegava sol, pegava chuva, isso era uns 16 quilômetros, que eram uns 10 milhas. Bom, aí tem uma cobertura também. A revista, como eu falei, várias vezes, ela se baseava muito em cobertura de corridas. É uma forma de prestigiar os corredores e as corridas nacionais, que por acaso também eram quase sempre anunciantes. Bom, aqui a COP, que é a top das organizadoras, que foi na São Paulo Classic, 10 quilômetros, sempre excelente. Sempre, não pode falar outra palavra, excelente. Ponto. Não havia nenhum senão. Então, muitas equipes participando, sempre. Não as equipes como agora, de treinadores, equipes de entidades, aqui algumas da clínica, não sei o que, uma clínica médica. Outro, um pessoal lá. Aqui o caso é já uma equipe de um treinador já antigo, que é o Miguel Sarquis. E ele foi um dos pioneiros, junto com o Vanderlei de Oliveira, e vários outros treinadores. Mas ainda não era como agora, um monte de treinadores. Aí tem a Mene Campinas, uma cobertura também, que na verdade era a Mene Campinas, mas ela acontecia num distrito ao lado, chamado Joaquim Egídio. E era sensacional, porque você saía dali, pegava uma estrada de terra asfaltada, mas isolada. Às 7 da manhã, no domingo, já não costuma ter trânsito ali. São sítios e tal. Então, nem havia uma polícia rodoviária ali envolvida, mas não é um problema muito sério. Então a gente brincava que no público, o público presente eram algumas vacas e tal, mas era super legal, puríssimo, obviamente. Então você corria 10,5 até um topo lá do morro, voltava mais 10,5 para dar uns 21. Tudo asfalto. Olha, prova simples, acho que nem tinha premiação em dinheiro, mas garantia lá, troféu, medalha, direitinho e camiseta, né, obviamente. Bom, aqui tem uma foto eu aparecendo, eu corri, acho que essa é a sexta, eu corri as que tiveram, né, em Joaquim Egídio. Fazia questão prestigiar e gostava muito de participar. A gente falou de colaboradores, dos assinantes colaboradores, que mandavam, fui correr tal prova. Isso eu, como falei, quase todo mês tinha. Nessa aqui é curioso, uma que entre os nossos assinantes já tinha alguns cadeirantes, né? Que assinavam, que tipo, lógico, dava algumas fotos, e os resultados, como é que era nas maratonas, principalmente. E aqui, o Carlão, um dos assinantes nossos lá do Rio Grande do Sul, foi ao Japão fazer uma prova específica só para cadeirantes. Uma prova com um monte de gente, a mais importante prova de cadeira de roda. Ele fez um relato com a foto dele, aparecendo, tal. E uma outra, um dos assinantes e colega de equipe, na minha primeira equipe que eu participei, a única, com a treinadora Silvana Colli, que é o Ademir Gatti. Tá firme aí e tal, correndo praticamente a mesma faixa etária minha. E ele foi a Veneza correr e fez um relato, como é que a prova, na verdade, Veneza, você sabe, a prova a maratona de Veneza, ela chega, os últimos 2 quilômetros é em Veneza. O resto é uma estrada, que você sai de uma cidadezinha próxima, é uma prova legal, toda meio plana, porque você é lá do Rio. Aí chega em Veneza, tem os canais famosos e tal, né? Então, algumas horas antes, eles montam com barcos uma ponte, porque é o grande canal, porque o resto são canaizinhos, né? Monta na madrugada e para o trânsito ali, é um trânsito de lanchas, né? de táxis, é tudo lancha, barcos. Aí você
Então a prova chega em Veneza, tá bom? É isso. Agora vamos então para a edição de fevereiro, que traz na capa a cobertura da São Silvestre. Essa cobertura, essa São Silvestre foi especial, está na capa aqui a Maria Zeferina Baldaia, que ganha a prova em cima de uma queniana, inclusive, e então torna-se a terceira mulher a vencer a São Silvestre brasileira, depois da Carmen de Oliveira e da Roseli Machado, que até, infelizmente, faleceu o ano passado de Covid. O Marilson, aqui lá embaixo, o quarto colocado, mais um carro, né, assim como a Baldaia, mais um carro entre os, eu não sei, deve ter ganho uns 15 carros na vida dele profissional. Aí tem um anúncio da mini maratona, meia maratona de Paraty. Também foi uma prova interessante, de estrada. Também chegava em Paraty, mesmo porque em Paraty não dá para correr, o piso é todo irregular, como você sabe, uma cidade histórica. E no Rio de Janeiro, próximo a São Paulo, na divisa. E a prova saía próximo de Paraty e pegava uma estrada. Também na mesma situação. Às 7 da manhã no domingo, eu já corri na estrada sozinho, porque eu tinha uma casa no litoral lá uma época, e fiz alguns longos na estrada, e saí às 6 e pouco da manhã. Mas eu não tinha trânsito nenhum, nada. Eu corria no meio da estrada, assim, às 7 horas, 7 e meia da manhã, tal. Então essa prova tinha essa vantagem. Ela largava próximo a Paraty e chegava em Paraty. E a estrada tinha até um trânsito, uns guardas rodoviários, mas não era importante, era facílimo fazer isso. Aí tem a cobertura da São Silvestre, então 12 mil pessoas na 77ª corrida de São Silvestre. E aí então a Baldaia, o que é curioso, a Mizuno estava patrocinando os atletas de elite. E tem um sucesso imenso, que a Baldaia ganha, aí em segundo é uma keniana, depois em terceiro vem a Márcia Narlock, depois vem a Adriana de Souza, também recentemente falecida numa operação estúpida que ela fez e teve uma complicação, e a Selma dos Reis, a simpática Selma dos Reis do Rio. Então todo mundo Mizuno, uma equipe. Aí muitas fotos, como sempre a gente fazia, que é uma coisa óbvia, né? Um monte de gente, continuava sendo a nossa principal corrida. Não necessariamente a maior, porque agora já estava acontecendo. Tinha o revezamento de Pão de Açúcar, não é uma maior prova individual, mas era. Até é bom falar nisso, um assinante de Santos, o Arruda, da equipe 100 lá de Santos, da minha terra, até mandou um informe lá que sobre as 10 maiores provas que tinham acontecido em 2001, em termos de quantidade de concluintes, né? Então apareceu o revezamento de Pão de Açúcar com 12 mil, ou quase 13 mil, a São Silvestre com 12, a Meia do Rio com 9, a Maratona de São Paulo com quase 6 mil, a Tribuna com 4 e pouco, a São Paulo Classic, que a gente falou agora, a Pampulha, a Integração em Campinas, o Troféu São Paulo também, no começo do ano, a cidade, e o Reveza BR, lá no Rio, que também estava crescendo bastante, e era mais uma cópia, uma boa cópia do revezamento Pão de Açúcar, São Paulo. Bom, aí tem uma curiosidade, que então é a 77ª São Silvestre, né? E em Mondovsk, a terra onde nasceu o Portinari, uma cidade pequenininha aqui no estado de São Paulo, acontecia também à noite do dia 31, a São Silvestre de Mondovsk. E era a 52ª. Essa que é curioso, já contei essa história. O Adalberto Garcia, encontrei com ele em fevereiro, março e tal. Você correu a São Silvestre? Eu falei, não, corri a São Silvestre de Mondovsk. Pô, por quê? Olha, se eu entrasse na São Silvestre, eu ia ficar lá entre 10º e pouco, 15º, sei lá o quê. E eu fui para Mondovsk, dava um carro também, um carro, igual a São Silvestre, dava um carro para o primeiro colocado. Ele foi lá e ganhou o carro. E a outra curiosidade é que a Marisete Rezende, que tinha sido 10ª da São Silvestre, acabou a São Silvestre, então ela pegou o carro com o companheiro dela, o Diamantino dos Santos, e foi para Mondovsk. E ela ganhou a prova em Mondovsk, e o carro, obviamente. E o Diamantino foi 4º colocado lá em Mondovsk. Então havia essa coisa, premiações incríveis nessa época. Esse carro, boa premiação. A revista, além das coberturas, obviamente, que era o forte da revista, a gente fazia matérias técnicas, informando o corredor. Aqui a Glauce Larosa, que foi uma das, talvez a mais longínqua, até a chegada da Andréa Torres, a nutricionista dos últimos 10 anos,
Mas a Glaucia Larosa foi uma colaboradora sensacional com a gente. E é que ela comenta sobre a anemia dos corredores, que é uma coisa que envolvia algumas pessoas, meio intrínseco até o corredor, que tem um desgaste muito grande, né? Então, havia essa coisa, que é uma matéria técnica, falando da falsa e verdadeira anemia dos corredores, tá? Aqui tem um anúncio da trilheira, foi uma prova bem legal, criada pelo Ramos, que fazia a 10 milhas Rota e Asfalto, e ele vai e faz um anúncio da maratona trilheira. Aí, eu quero falar que a corrida São Silvestre, estou falando do caderno de resultados, que nós passamos a dar o resultado líquido, que eles passaram a divulgar também o resultado líquido, e a gente passou a dar a informação do resultado líquido. Mas não considerando, não dava a classificação na faixa etária, porque ainda era muito confuso. Aqui é um anúncio da Ironman, que era também, esse foi um dos clássicos, né? Esse, a Polar, e a Sport Now também, que vai ser a Velocitar depois, assim como o Ironman vai virar a loja, uma questão, sei lá, jurídica, virou a loja para correr, e a Sport Now, que anunciou anos também aqui, vira a Velocitar. Aqui é um destaque sobre a Hilda, que vence novamente a maratona Disney, que é o empenho do pessoal da Ryan Fan, o Mário Sérgio, para divulgar também a marca dele, a Ryan Fan. Então, como a maratona Disney não tinha premiação, não tem premiação em dinheiro, não atrai elite profissional, aquele top. Então, os brasileiros sempre se deram muito bem, como você sabe, Adriano Barros ganhou lá um monte de vezes, e a Hilda, que no lado feminino, é a primeira brasileira a se dar bem, ela é bicampeã. E o Mário Sérgio faz um comentário sobre a prova, que começa a ganhar destaque entre os brasileiros. Quer dizer, até essas vitórias brasileiras tinham a função de promover a equipe do Mário Sérgio, e o próprio treinador. Ela também começa a chamar a atenção para essa prova, que é uma prova legal, meio esquisita, porque você tem que largar de madrugada, um frio do cão, mas é uma prova legal. Então, e a maratona Disney, então começa a ter um espaço já atrair os corredores. Atualmente, ainda a prioridade, a maior procura é a Nova York, Chicago começa a aparecer, Berlim, Paris, provas planas, frias, bem organizadas, com muita gente, e depois viram as majors, com exceção de Paris que não virou major por questões internas. Ok? Falamos então das duas primeiras edições. Também uma outra coisa interessante lembrar é o seguinte: a revista tinha muito assinante no exterior, muitos, tinha algumas dezenas de assinantes. Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, Estados Unidos e Japão. Como assim, Japão? Não, é que tinha muitos brasileiros no Japão já nessa época, né? Que vão trabalhar lá, e nos Estados Unidos também, muita gente estudando. Então a gente era meio complicado. Era complicado para receber o pagamento, mas aí as pessoas lá avisavam aqui no Brasil alguém para fazer o depósito, e a gente mandava pelo correio. Tem que cobrar quase mais que o dobro a assinatura, em função do custo de correio, que é muito alto. Ok, falamos então da edição de janeiro e fevereiro de 2002, e espero que vocês estejam gostando. Avise os amigos, prestigiem aqui o blog do editor, sempre terça e sexta-feira uma nova postagem, tá bom? Obrigado.